Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para a sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem hoje é heranças do Senhor. Sabe, existem manhãs em que a gente acorda e parece que o peso do mundo decidiu repousar sobre os nossos ombros. Eu não sei se você já viveu um desses dias onde o silêncio da casa parece gritar perguntas que você não sabe responder. Você olha para os seus filhos dormindo e por um instante uma angústia aperta o peito. Você se pergunta, o que eu estou construindo para eles? Será que o que eu estou deixando vai ser suficiente para quando as tempestades da vida chegarem? Eu quero falar com alguém que é um homem comum, uma mulher natural, mas que serve a um Deus extraordinário. Eu quero falar com você que muitas vezes no meio da correria, entre um boleto e outro, entre uma reunião e o trânsito, sente que está apenas sobrevivendo e não vivendo um propósito. É muito fácil a gente se perder no ativismo da nossa natureza humana. A gente quer fazer, quer conquistar, quer empilhar tijolos, quer construir patrimônio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que tem queimado no meu espírito. O que você está deixando neles é mais forte do que o que você está deixando para eles? Tem uma diferença gritante entre herança e legado. Herança é o que a gente deixa para alguém. É o carro, é o apartamento, é o saldo bancário, é o CNPJ. Tudo isso é bom. Tudo isso é bênção. E a Bíblia diz que o homem de Deus deixa herança para os filhos dos seus filhos. Mas herança pode ser gasta. Herança pode ser perdida em um mau investimento. Herança pode ser dividida e gerar briga entre irmãos. Agora, legado é o que você deixa dentro de alguém. Legado é caráter. Legado é fé inabalável. Legado é o temor do Senhor que não se negocia. Herança se transfere no cartório, mas legado se transfere na mesa, no olhar, na oração de madrugada, no exemplo de quem sabe dobrar o joelho quando o deserto aperta. Eu lembro de uma fase da minha vida, no início da minha caminhada com a Késia, em que a gente não tinha nada. Eu sei o que é plantar uma igreja com a conta de luz cortada. Eu sei o que é estar com a esposa grávida e ser despejado, tendo que morar de favor na casa de ovelhas. No nascimento do Benício, a gente viveu isso. E sabe o que aquela pressão fez? Ela não me destruiu. Ela forjou em mim uma estrutura que o dinheiro não compra e que a facilidade não ensina. Deus não tem dificuldade de compartilhar sonhos com meninos, mas os sonhos de Deus só se tornam realidade quando meninos se tornam homens. Talvez você esteja vivendo hoje um processo de esmagamento e você olha para o céu e pergunta: Pai, por que tanta dor? Por que essa oposição? Deixa eu te dar um alinhamento. O azeite só sai da azeitona depois da prensa. O vinho novo só nasce depois que a uva é pisada. Se você quer uma unção nova sobre a sua casa, você precisa entender que Deus está preparando o seu caráter para suportar o peso dessa glória. Deus é um bom pai. Ele não vai despejar um vinho forte em um odre velho e rachado, porque senão tudo vai se perder. Eu vejo muitos pais preocupados em dar aos filhos o que eles não tiveram. Eu quero que meu filho estude na melhor escola, que ele tenha o melhor iPhone, que ele faça intercâmbio. Tudo isso é legítimo. Mas se você der a eles o que você não teve e esquecer de ser para eles quem seus pais foram para você ou quem Deus é para você, você está criando órfãos de pais vivos. É triste chegar na glória e apresentar um diploma de expert em coisas naturais que não tem valor eterno enquanto os seus filhos não conhecem a frequência da voz de Deus. Os nossos filhos são flechas na mão de um guerreiro. O Salmo 127 diz que eles são herança do Senhor. Mas uma flecha só chega longe se o arco for bem posicionado e se houver tensão. A tensão que você vive hoje, o desafio que você enfrenta na sua empresa, a luta que você trava pela saúde da sua família, isso é o arco de Deus sendo esticado. Não reclame da pressão. Reclame se não houver um Deus segurando o arco. Se Ele está no controle, quanto maior a tensão, maior será o alcance do disparo. Sabe o que me assusta? É ver uma geração que quer o trono de Davi, mas não quer o deserto de Davi.
quer o governo de José, mas não quer a cisterna nem a prisão de José. Queremos que nossos filhos sejam poderosos na terra, mas temos medo de que eles passem por qualquer privação. Irmão, entenda uma coisa, processos não são punição, processos são preparação. Deus escolhe quem não está pronto, mas Ele só usa quem já foi experimentado. Eu olho para os meus filhos hoje e o meu maior desejo não é que eles herdem o que eu conquistei. O meu maior desejo é que, quando eu não estiver mais aqui, eles saibam encontrar o caminho do altar sozinhos. Que eles lembrem, eu vi meu pai abatido, eu vi minha mãe chorando, mas eu também vi os dois declarando que a última palavra é do Senhor. Isso é legado. Isso é construir algo maior do que nós mesmos. O que você está comunicando dentro da sua casa hoje? Se o seu filho fechar os olhos e tentar descrever a fé que você carrega, o que ele diria? Ele diria que o seu Deus é um Deus de domingos ou que Ele é o Deus que provê o pão e a paz na segunda-feira de crise? A gente precisa parar de profetizar o nosso sentimento e começar a profetizar a nossa convicção. Sentimento é volúvel. Uma hora você está no topo, outra hora você está no vale. Mas a palavra de Deus é uma rocha inabalável. Não deixe o inferno intimidar você. O inimigo adora usar pessoas frustradas para tentar frustrar os seus sonhos. Ele tenta paralisar você através das críticas, dos levantes e das vozes que dizem que você não vai conseguir. Mas maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Se Deus te plantou nessa estação, Ele vai te sustentar. Ele não te trouxe até aqui para você morrer na praia. Estamos vivendo um tempo de aceleração. Deus está movendo as águas em Alphaville e em toda essa nação. Mas esse mover não é para o nosso deleite, é para a salvação das próximas gerações. É para que os nossos filhos contem histórias a respeito deste tempo. É para que a gente entenda que a nossa história não começou na gente e não vai terminar na gente. Nós somos parte de um plano eterno, enxertados em uma linhagem real. Hoje eu quero te convidar a tirar os olhos do que falta e colocar os olhos em quem supre. Pare de olhar para o tamanho do gigante e comece a olhar para a fidelidade do seu Deus. Se o cenário é de tempestade, Jesus diz, filho, pode descansar, eu estou no barco. Se o cenário é de falta, Ele diz, eu sou o seu bom pastor e nada te faltará. Abre espaço para o novo de Deus na sua casa. Às vezes o transbordo ainda não veio porque a casa está cheia de entulho, de mágoas passadas, de medos antigos e de uma mentalidade de escravidão. Deus não multiplica a confusão. Ele organiza o jardim antes de soprar a vida. Organize as suas prioridades. Coloque Deus no centro do seu lar. Faça da sua mesa um lugar de comunhão e não apenas de alimentação. Eu creio que a partir desta palavra algo vai destravar no seu espírito. Você vai sair deste lugar não apenas como um provedor de recursos, mas como um liberador de destinos. Você vai entender que a sua maior empresa são os filhos que Deus te deu. O seu maior investimento é o tempo que você gasta semeando neles a verdade que liberta. Prepare-se, porque o que Deus vai fazer através da sua linhagem vai ecoar na eternidade. O inimigo tentou parar você no ventre, tentou parar você na infância, tentou parar o seu casamento, mas você continua de pé. E se você continua de pé, é porque existe uma promessa que ainda não se cumpriu totalmente. Os seus filhos verão o mar se abrindo porque viram você marchar em direção às águas com fé. Não aceite um plano B para sua família. Plano B é desconsiderado pelo céu. Fique com o plano A, que é a palavra impossível que Deus liberou sobre você. Pode parecer que está demorando, pode parecer que o deserto não tem fim, mas o tempo do processo é sempre menor do que o tempo da promessa. E a promessa é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa é, os seus descendentes serão poderosos na terra. A promessa é, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas existe uma camada nessa mensagem que a gente precisa encarar de frente, sem máscaras e sem religiosidade. É a camada da dor. É a camada do conflito humano que ninguém gosta de postar no Instagram, mas que todo mundo vive entre quatro paredes. Porque é muito bonito falar de herança e de legado quando o mar está calmo, mas o que acontece quando o vento sopra contra? O que acontece quando você olha para o seu filho e percebe que ele está reproduzindo exatamente os seus piores traumas? O que acontece quando você sente que falhou como pai ou como mãe, porque a sua casa virou um campo de batalha em vez de um porto seguro? Eu sei o que é carregar o peso da insuficiência. Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e sentir o peito apertado por uma culpa que não quer ir embora. Será que eu estou sendo um bom exemplo? Será que meu temperamento explosivo está destruindo o futuro emocional dessa criança? Será que a minha ausência, justificada pelo trabalho e pela provisão, está criando um abismo entre nós? Esse é o conflito da nossa geração. Nós fomos ensinados a construir impérios, mas muitas vezes estamos perdendo os nossos herdeiros dentro de casa. A dor de um pai ou de uma mãe que vê o filho se desviando do propósito é uma das dores mais agudas que existem.
É uma dor que não cicatriza com o tempo, ela parece sangrar a cada nova notícia, a cada novo comportamento rebelde, a cada porta batida. E o inimigo, que é estrategista, usa essa dor para sussurrar no seu ouvido: acabou, você falhou, a sua linhagem está interrompida, o que você construiu não vai ficar para ninguém. Ele quer que você aceite a derrota antes mesmo da batalha terminar. Muitas vezes, o nosso maior conflito não é com o que está fora, mas com o que está dentro. É a nossa natureza humana gritando por controle. A gente quer controlar o destino dos nossos filhos, a gente quer que eles sigam o caminho que a gente traçou, a gente quer poupá-los de todo o sofrimento, mas ao tentar fazer isso, muitas vezes acabamos nos tornando deuses na vida deles, ocupando o lugar que pertence apenas ao Senhor. E quando as coisas fogem do nosso controle, elas vão fugir, a gente entra em colapso. A verdade é que nós somos seres limitados tentando gerenciar heranças eternas. Nós somos vasos de barro carregando tesouros valiosos demais para a nossa estrutura. E é nesse ponto de esgotamento onde a nossa força acaba e o nosso conhecimento humano se mostra inútil, que o ambiente espiritual começa a ser ativado. Mas até chegar lá, o processo dói. Dói admitir que não temos todas as respostas. Dói reconhecer que o nosso posicionamento muitas vezes foi baseado no orgulho e não no amor. Eu vejo famílias que vivem num ambiente de constante acusação. O pai acusa o filho de ingratidão, o filho acusa o pai de autoritarismo e a mãe tenta ser o amortecedor de um sistema que está prestes a explodir. Isso não é um lar, isso é uma prisão emocional. E o que está em jogo aqui não é apenas o bem-estar de hoje, é o alinhamento das próximas décadas. Se você não resolver um conflito na sua geração, o seu filho vai carregar esse entulho para a geração dele. O ciclo de dor se repete até que alguém tenha coragem de ser o ponto de interrupção. Deus está nos chamando para um nível de honestidade que a religião muitas vezes abafa. Ele quer que você apresente a Ele não a sua família perfeita, mas a sua família real. Com as brigas, com os silêncios, com as decepções. Porque Deus não trabalha com máscaras, Ele trabalha com a verdade. E a verdade é que muitos de nós estamos exaustos de tentar manter uma aparência de herança do Senhor enquanto o coração está em frangalhos. O conflito humano surge quando a nossa expectativa bate de frente com a realidade do processo. Você esperava um filho que fosse um prodígio na fé, mas recebeu um filho que questiona tudo. Você esperava uma estabilidade financeira para dar o melhor a eles, mas veio uma crise que te obrigou a reduzir o padrão de vida. E você se sente humilhado, você sente que a promessa falhou. Mas escute o que eu vou te dizer, o deserto não é o fim da linha, o deserto é a sala de aula de Deus. É onde Ele retira de nós a confiança nos recursos naturais para que possamos aprender a viver da palavra que sai da boca dele. Sabe qual é o maior veneno para um legado? É a comparação. A gente olha para a família do vizinho, para a família do pastor, para a família que a gente vê na internet e pensa: por que com eles parece tão fácil? Por que os filhos deles são tão obedientes e os meus são tão difíceis? A comparação mata a sua identidade e rouba a sua paz. Cada família tem uma estação diferente. Cada filho tem um tempo de maturação diferente. O que você está vendo no outro é o palco, mas você não conhece os bastidores. Você não sabe as lágrimas que foram derramadas naquele altar secreto. Precisamos falar sobre a dor da ausência emocional. Existem pais que estão presentes fisicamente, mas estão a quilômetros de distância emocionalmente. O corpo está no sofá, mas a mente está na planilha, no problema da empresa, no próximo lançamento. E os filhos sentem isso. Eles sentem que não são prioridade. E essa lacuna vai ser preenchida por algo ou por alguém. Se não houver uma conexão real dentro de casa, eles vão buscar conexão na rua, nas telas, em substâncias que prometem o alívio que eles deveriam encontrar no seu abraço. Isso gera um conflito de identidade profundo. O herdeiro começa a se sentir um estranho na própria casa. Ele começa a duvidar do seu valor porque sente que nunca é suficiente para ganhar a atenção total dos pais. E aí, o que deveria ser uma transferência de legado vira uma disputa por migalhas de afeto. Irmão, entenda, você pode deixar milhões em herança, mas se você não deixar a certeza de que eles são amados e aceitos, essa herança vai ser usada apenas para tentar comprar o amor que eles nunca tiveram de você. O esmagamento que você sente hoje pode ser Deus quebrando a sua autossuficiência. Ele está te levando ao limite para que você entenda que os seus filhos não são seus, eles são dele. Você é apenas um mordomo e o dono da herança tem um plano que é maior do que o seu. Às vezes, o conflito que você vive com o seu filho é o instrumento que Deus está usando para tratar o seu caráter, para te ensinar a ter paciência, para te ensinar a perdoar 70 vezes 7.
para te ensinar a amar sem condições. Não fuja do conflito. Enfrente-o com a autoridade de quem sabe que o céu está aberto. Não se deixe paralisar pelo medo do futuro. O amanhã pertence a Deus. O seu papel hoje é o posicionamento. É decidir que a sua casa não será um ambiente de morte, mas um ambiente de vida. É decidir que as palavras que saem da sua boca serão sementes de destino e não sentenças de condenação. Muitas vezes a dor que estamos sentindo é o romper de uma casca velha. É o nascimento de algo novo. Mas o parto dói, a transição dói, o alinhamento dói. Mas a glória que está por vir é incomparável. Não desista da sua linhagem. Não entregue os seus filhos para o sistema deste mundo. Pode parecer que eles estão longe, pode parecer que a parede é alta demais, mas lembre-se, não há lugar onde a mão do Senhor não possa alcançar. O conflito humano é o palco onde o sobrenatural de Deus se manifesta. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Se você está se sentindo fraco hoje, se você sente que as suas forças acabaram, alegre-se. Você está no lugar perfeito para uma intervenção divina. Pare de tentar resolver tudo na força do braço. Pare de gritar e comece a orar. Pare de cobrar e comece a inspirar. Deus quer destravar uma nova frequência na sua família. Uma frequência de cura, de restauração e de unidade. Mas isso exige que você solte as rédeas do controle humano e segure nas mãos do Pai. Ele sabe como conduzir a sua embarcação através dessa tempestade. Ele sabe como transformar esse caos em um cosmos, em uma ordem divina. Lembre-se, o que é amargo enquanto vivemos será doce quando contarmos o testemunho. Essa dor que você sente hoje será a autoridade com que você vai aconselhar outros pais amanhã. Esse conflito que te tira o sono hoje será a história de superação que vai fortalecer o caráter dos seus netos. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Tudo está sendo usado para construir algo eterno. O peso da responsabilidade de deixar um legado é grande, eu sei, mas você não está sozinho. O mesmo Deus que chamou Abraão, que chamou Isaac, que chamou Jacó, é o Deus que está na sua sala agora. Ele é o Deus das gerações. Ele é o Deus que restaura o que foi quebrado. Ele é o Deus que faz o caminho no deserto e rios no ermo. Não se contente com menos do que o céu planejou para sua casa. Não aceite a mediocridade espiritual. Não aceite que os seus filhos vivam apenas do que é natural. Existe um mover de Deus disponível para eles. Existe uma ativação profética que vai tirar eles do lugar de confusão e colocá-los no lugar de propósito. Mas essa ativação começa em você. Começa com o seu sim, com a sua entrega, com a sua decisão de priorizar o que realmente importa. A dor é temporária, mas o legado é eterno. O conflito é passageiro, mas a glória de Deus permanece para sempre. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas. O Senhor da herança está operando em seu favor. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo peças que você nem imagina, para garantir que a sua casa seja um testemunho vivo do seu poder. O ambiente na sua casa vai mudar. Onde havia discórdia, haverá paz. Onde havia distância, haverá aproximação. Onde havia dúvida, haverá fé. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus se posiciona, todo o reino das trevas estremece e o céu se move para cumprir a palavra empenhada. Você é um herdeiro de promessas grandes, e o que está por vir vai superar todas as suas expectativas. Prepare-se para ver a mão de Deus agindo onde você não consegue mais agir. Prepare-se para ver corações de pedra se transformando em corações de carne. Prepare-se para ver os seus filhos voltando para a essência, para o altar, para o propósito original. O conflito humano não é o fim, é apenas o cenário onde a vitória de Deus será celebrada com mais força. Para avançarmos na construção dessa pregação, vamos mergulhar agora no fundamento bíblico que sustenta toda essa estrutura de legado. É impossível falarmos de herança espiritual sem abrirmos o livro que é a fonte de toda a nossa identidade. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se você apenas pode ouvir agora, eu quero que você preste muita atenção na história de um homem chamado Abraão. A história dele não é apenas um relato antigo, é o mapa genético da nossa fé e da forma como Deus trabalha com as gerações. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma convocação que muda o curso da humanidade. Ele diz a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Observe o alinhamento aqui.
Para que Abraão pudesse receber uma herança nova, ele precisou se desconectar de um ambiente que já estava saturado de influências que não serviam para o próximo nível. Muitas vezes o que impede o legado de fluir na sua casa é o fato de você estar tentando construir o novo de Deus usando as ferramentas velhas da casa dos seus pais, os traumas da sua parentela e os vícios da sua terra de origem. Deus continua a promessa dizendo: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Note que a promessa não termina em Abraão. O objetivo de Deus nunca foi apenas fazer de Abraão um homem rico ou realizado. O objetivo era transformá-lo em uma fonte. Um reservatório retém a água, mas uma fonte distribui. Herança é o que você retém. Legado é o que você distribui. E Deus diz: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas aqui entra o conflito bíblico que explode a nossa mente natural. Abraão era velho e Sara era estéril. Como é que Deus promete uma linhagem poderosa para alguém que não tem sequer um herdeiro direto? É aqui que a gente entende que o legado de Deus não depende da nossa capacidade biológica ou da nossa estabilidade financeira, mas sim da fidelidade da palavra empenhada. Deus estava treinando Abraão para não confiar no que ele via, mas no que ele ouvia. Ele estava ativando uma frequência de fé que seria o maior patrimônio que Isaac receberia. Anos se passam e a promessa parece cada vez mais distante. Abraão chega a sugerir a Deus que o seu servo Eliezer seja o seu herdeiro. Quantas vezes a gente faz isso? A gente olha para a nossa realidade, vê que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente planejou e tenta oferecer a Deus um plano B. Senhor, se o meu filho não vai ser o que eu sonhei, que pelo menos ele seja isso aqui. Mas Deus rejeita o plano B de Abraão. Ele o leva para fora da tenda e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode, assim será a sua descendência. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava mudando o ambiente visual de Abraão. Dentro da tenda o teto era o limite. Dentro da tenda o cheiro era de velhice e de esterilidade. Fora da tenda a visão era de infinito. Para você deixar um legado bíblico, você precisa sair da tenda das suas limitações e começar a enxergar a sua família através dos olhos de Deus. Você precisa parar de contar os problemas e começar a contar as estrelas. Finalmente, Isaac nasce, o milagre aconteceu, mas o teste final do legado vem em Gênesis capítulo 22. Deus pede a Abraão o seu único filho, aquele a quem ele amava. Muita gente lê essa passagem e foca apenas no sacrifício, mas o segredo aqui é o que foi transferido para Isaac naquele monte. Isaac não foi arrastado para o altar. Ele era um jovem forte, ele poderia ter resistido ao pai idoso, mas a Bíblia diz que os dois subiram juntos. Isaac carregava a lenha, Abraão carregava o fogo e o cutelo. Ali no alto do Moriá, Isaac aprendeu a lição mais importante da sua vida, que o Deus de seu pai é um Deus que provê. Ele viu a obediência radical de Abraão e entendeu que a herança espiritual é mais valiosa do que a própria vida. Quando o anjo brada do céu e impede o sacrifício e um cordeiro aparece preso nos arbustos, Isaac não recebeu apenas a vida de volta, ele recebeu a ativação do seu próprio destino. Ele entendeu que ele era o portador de uma promessa que sobreviveria ao tempo. Essa mesma dinâmica se repete em toda a Bíblia. Olhe para o profeta Elias e o seu sucessor Eliseu. No livro de 2 Reis, capítulo 2, vemos o momento da sucessão. Elias está prestes a ser tomado e Eliseu não o deixa por nada. Ele não quer apenas os bens de Elias, ele quer a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Eliseu entendeu que o verdadeiro poder não estava no manto, mas na unção que o manto representava. Ele viu o seu mentor ser arrebatado e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele reconheceu a paternidade espiritual e por isso pôde herdar o legado. O problema da nossa geração é que queremos os milagres de Eliseu sem termos a fidelidade de seguir Elias até o fim. Queremos os resultados bíblicos, mas não queremos o processo de discipulado. O legado bíblico exige proximidade. Ele exige que você esteja perto o suficiente para ver como seu pai reage diante do Jordão, como ele se comporta diante da escassez, como ele mantém a fé quando o céu parece de bronze. No Novo Testamento, vemos Paulo escrevendo para Timóteo, o seu filho na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em você. Olha a força desse texto. A fé de Timóteo não nasceu do nada. Ela foi cultivada em um ambiente de gerações. Ela passou da avó para a mãe e da mãe para o neto.
Isso é o design original de Deus. A fé deve ser um vírus sagrado que contamina toda a árvore genealógica. Talvez você esteja pensando, pastor, mas a minha avó não era crente, meu pai foi ausente, eu não tenho esse histórico. Deixa eu te dar uma notícia poderosa. Em Cristo, você é uma nova criatura. O ciclo de maldição da sua família foi quebrado na cruz. Você é o Abraão da sua linhagem. Você é aquele que vai começar uma nova história. Você é o ponto de inflexão. O que não foi depositado em você, Deus está te dando autoridade para depositar nos seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 22, que o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Isso fala de uma visão de longo prazo. O reino de Deus não é micro-ondas, é agricultura. Você planta hoje e rega amanhã, e às vezes só o seu neto vai colher o fruto mais doce, mas se você não plantar, não haverá colheita para ninguém. O fundamento bíblico nos ensina que somos elos de uma corrente. Se um elo se rompe, o propósito sofre atraso. O Salmo 112 diz que a descendência do justo será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Perceba a ordem. Primeiro vem a justiça e o posicionamento do pai, a descendência do justo. Depois vem a consequência natural na casa, prosperidade e riquezas. Nós invertemos a ordem. Buscamos a prosperidade para dar conforto aos filhos, mas esquecemos de buscar a justiça que garante o poder espiritual deles na terra. O que faz uma linhagem ser poderosa não é o sobrenome famoso ou a conta bancária recheada. O que faz uma linhagem ser poderosa é o nível de alinhamento com a vontade do Pai. É quando o céu olha para sua casa e reconhece ali uma embaixada do reino. É quando os anjos recebem ordens para guardar os seus filhos, porque eles têm uma missão a cumprir que é vital para o mover de Deus nesta temporada. Jesus, no final do seu ministério terreno, não deixou propriedades para os seus discípulos. Ele não deixou um templo físico, ele não deixou um exército de soldados, ele deixou o Espírito Santo e uma missão. Ele disse, como o Pai me enviou, também envio vocês. Esse é o legado supremo, é a transferência de propósito. É você olhar para os seus filhos e dizer, eu cumpri a minha parte, agora eu libero vocês para irem além de onde eu fui. Precisamos entender que a Bíblia não é um livro de regras, é um livro de registros de famílias que decidiram caminhar com Deus. E em cada uma delas, o ponto de virada foi quando alguém decidiu que a herança do Senhor era mais importante do que a aceitação do mundo. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava fazendo uma declaração religiosa bonitinha para colocar num quadro na parede. Ele estava fazendo uma declaração de guerra. Ele estava dizendo que o ambiente da casa dele era propriedade exclusiva de Deus e que nenhuma cultura externa ditaria as regras ali dentro. Hoje o Senhor quer restaurar esse fundamento na sua vida. Ele quer que você pare de se sentir um sobrevivente e comece a se sentir um patriarca ou uma matriarca de uma nação santa. Você não está apenas criando crianças, você está forjando reis e sacerdotes. Você não está apenas pagando mensalidade escolar. Você está investindo na formação de líderes que vão transformar esferas da sociedade. O seu fundamento não pode ser a areia das opiniões humanas ou das tendências da psicologia moderna que mudam a cada estação. O seu fundamento deve ser a rocha que é a palavra de Deus. Se você construir sobre essa rocha, pode vir a chuva, pode vir as enchentes, pode soprar os ventos contra a sua casa, mas ela não cairá porque está bem fundamentada. Abra o seu coração para receber essa ativação bíblica. Deixe que as histórias de fé dos patriarcas se tornem a sua própria história. Entenda que o mesmo Deus que sustentou a descendência de Davi, apesar das falhas dele, é o Deus que sustenta a sua descendência hoje. A misericórdia dele se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O legado espiritual é a única coisa que você vai levar daqui e a única coisa que vai realmente importar quando você estiver diante do tribunal de Cristo. Tudo que é material vai queimar, mas o investimento que você fez na alma dos seus filhos e nos princípios que eles carregam, isso é eterno. Isso é o que faz o céu celebrar. Para que a nossa construção chegue ao nível de profundidade que o Espírito deseja, precisamos sair da superfície da teoria e mergulhar na revelação espiritual. A revelação não é apenas informação acumulada, é o véu sendo removido para que você enxergue a realidade do reino operando dentro da sua casa. Existe uma frequência espiritual que governa as linhagens, e se você não aprender a sintonizar essa frequência, você passará a vida inteira lutando contra sintomas, sem nunca tocar na raiz.
A primeira grande revelação que eu quero destravar no seu espírito hoje é esta: a sua família não é um acidente biológico, ela é um projeto de governo. No mundo espiritual, as famílias são unidades de território. Quando Deus quer estabelecer o seu governo em uma nação, Ele não começa pelo palácio do governo, Ele começa pelo altar de uma casa. Por isso o ataque do inimigo é tão feroz contra a unidade familiar. Ele não está interessado apenas em separar um casal ou em fazer um filho se rebelar. Ele está tentando desmantelar uma célula de governo do reino de Deus na terra. Se você olhar para o ambiente espiritual da sua casa hoje, o que você vê? Você vê um lugar de descanso ou um lugar de guerra? Você vê um lugar de ativação ou um lugar de murmuração? A revelação é que você tem autoridade para ditar a atmosfera do seu lar. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é o profeta da sua própria história. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra, você não está apenas emitindo sons, você está liberando decretos que reorganizam o mundo invisível. Sabe por que muitos de nós não vemos o romper nas nossas gerações? Porque estamos tentando resolver questões espirituais com ferramentas naturais. Você tenta corrigir o comportamento do seu filho com gritos, mas o problema dele é um vazio de identidade que só a presença de Deus preenche. Você tenta resolver a crise financeira com mais horas de trabalho, mas a raiz pode ser uma mentalidade de escassez que você herdou e que precisa ser quebrada no espírito. A revelação espiritual nos mostra que existe algo chamado iniquidade geracional. Isso não é uma maldição que você não pode vencer, mas é uma inclinação, um padrão de comportamento que se repete. Talvez na sua família todos os homens tenham sido adúlteros ou todas as mulheres tenham sido abandonadas. Talvez haja um padrão de falência que persegue o seu sobrenome. No natural você chama isso de azar ou coincidência. No espiritual chamamos isso de ciclo aberto. E a revelação de hoje é que o sangue de Jesus é o ponto final para todo ciclo de dor. Quando você se posiciona como um intercessor pela sua linhagem, você entra em um lugar de autoridade que o inferno respeita. Você começa a destravar portas que estavam lacradas há décadas. Você começa a limpar o caminho para que os seus filhos não precisem lutar as mesmas batalhas que você lutou. O legado espiritual é, acima de tudo, um caminho pavimentado. Se eu luto contra o medo e venço, o meu filho nasce em um ambiente de coragem. Se eu luto contra a miséria e estabeleço a generosidade, o meu filho nasce em um ambiente de transbordo. Eu quero falar sobre o ambiente de glória. Existe um nível de intimidade com Deus que cria uma redoma de proteção sobre a sua descendência. No livro de Êxodo, vemos que enquanto o Egito estava em trevas profundas, havia luz nas casas dos filhos de Israel. A revelação aqui é que a sua casa pode viver um clima espiritual diferente do clima do mundo. O mundo pode estar em crise, mas na sua casa há provisão. O mundo pode estar em pânico, mas na sua casa há paz. Isso não é mérito humano, é alinhamento com a fonte. Deus está procurando por pais e mães que não querem apenas dar coisas aos filhos, mas que querem ser portais para eles. O que é ser um portal? É ser alguém através de quem o céu toca a terra. Quando seu filho te vê orando, ele não está vendo um rito religioso, ele está vendo uma conexão sendo estabelecida. Ele está aprendendo que quando o recurso natural acaba, existe um suprimento sobrenatural disponível. Muitas vezes a revelação espiritual vem através do discernimento das estações. Você precisa entender em que temporada a sua família está. Existe o tempo de plantar, onde o trabalho é árduo e o fruto não aparece. Existe o tempo de podar, onde dói porque Deus está retirando o que não presta para que venha mais vigor. E existe o tempo de colher. O erro de muitos é desistir no tempo da poda, achando que é o fim, quando na verdade é o preparo para o crescimento exponencial. Eu sinto no meu espírito que há um romper preparado para esta geração. Deus ele está levantando uma linhagem que não vai se dobrar ao sistema babilônico deste mundo. Uma linhagem que terá inteligência emocional, mas acima de tudo terá discernimento espiritual. Filhos que saberão identificar a voz do bom pastor no meio do ruído das redes sociais. Mas essa ativação precisa começar no seu altar secreto. O que você carrega na sua destra espiritual? A Bíblia fala sobre a destra do Senhor que faz proezas. Você, como cabeça da sua casa, carrega uma autoridade de governo. Quando você abençoa os seus filhos, você está colocando sobre eles uma marca de propriedade exclusiva. No grego, a palavra para bênção é eulogia, que significa falar bem de. No espiritual, quando você libera palavras de vida sobre a sua descendência, você está criando a realidade que eles vão habitar. Pare de usar a sua boca para descrever a derrota. Comece a usar a sua boca para declarar o destino. Se o seu filho está difícil, não diga, esse menino não tem jeito.
Diga: meu filho é um instrumento de Deus, ele tem uma mente brilhante, um coração sensível ao Espírito. Você está chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Isso é ativar o ambiente espiritual. Existe uma revelação profunda sobre a unção de família. A Bíblia diz que o azeite que desce sobre a cabeça de Arão corre pela barba e chega até a orla das suas vestes. A unção é descendente. Ela começa no topo e flui para baixo. Se você for cheio do Espírito, a sua casa será inundada. Se você estiver em chamas, os seus filhos se aquecerão no seu fogo. O problema é que queremos que os filhos sejam fervorosos enquanto nós estamos mornos. Queremos que eles tenham compromisso enquanto nós somos inconstantes. O legado espiritual, ele é ensinado por osmose, não por discurso. Deus quer que você entenda que o seu legado não é apenas sobre o que acontece enquanto você está vivo, é sobre a eco espiritual que você deixa. Abraão morreu sem ver todas as estrelas que Deus prometeu, mas ele morreu sabendo que o céu estava empenhado. A sua fé hoje está garantindo vitórias que os seus bisnetos vão celebrar. Você está depositando em uma conta eterna cujos dividendos nunca param de crescer. Nessa parte da nossa pregação, eu quero que você sinta o peso da glória sobre a sua linhagem. Você não é apenas um CPF, você é um elo de uma corrente eterna. Deus está te dando olhos espirituais para enxergar além das paredes da sua casa. Ele está te mostrando que os conflitos que você vive hoje são tentativas do inimigo de roubar o que Deus já assinou no céu. Mas o decreto de Deus é soberano. Se ele disse que a sua casa é bendita, não há feitiçaria, não há inveja, não há crise que mude isso. Receba agora essa ativação de propósito. Saia do lugar de cansaço mental e entre no lugar de descanso espiritual. O Senhor está assumindo a gestão das suas preocupações. Ele está te ensinando a lutar de joelhos para que você possa vencer de pé. Ele está derramando sobre você uma sabedoria que não vem dos livros, mas que vem do trono. Uma sabedoria para lidar com cada filho de acordo com a sua identidade única. O legado espiritual é a maior riqueza que uma pessoa pode deixar. O ouro oxida, a prata escurece, os imóveis envelhecem, mas a palavra de Deus plantada no coração de uma linhagem permanece para sempre. Você está construindo algo que o tempo não pode apagar. Você está deixando marcas de eternidade na alma daqueles que Deus te confiou. Abra o seu coração para essa revelação. Você foi escolhido para ser o patriarca ou a matriarca de uma virada histórica na sua família. O que era torto será endireitado. O que era estéril será frutífero. O que estava morto vai ressuscitar. Porque onde chega a luz da revelação, as trevas da ignorância e da maldição precisam bater em retirada. A sua casa é hoje um território de milagres. Creia nisso, posicione-se nisso e veja a glória de Deus se manifestar em cada detalhe. Tudo o que construímos até aqui, desde a fundamentação bíblica até as revelações do mundo espiritual, precisa agora desaguar em um lugar de praticidade. A pregação que não se torna prática vira apenas entretenimento religioso e o legado que não se traduz em comportamento vira apenas uma saudade teórica. Eu quero falar agora sobre como você vai operacionalizar o reino dentro da sua casa a partir de amanhã. O posicionamento espiritual exige uma rotina de alinhamento. Não adianta você ter uma revelação no domingo se você mantém uma confusão na segunda-feira. A aplicação prática do legado começa na gestão do tempo e na priorização dos afetos. A primeira chave prática para destravar o legado é a mesa. Sabe, a mesa é o lugar mais profético da sua casa. Na Bíblia, as maiores alianças foram seladas em torno de uma refeição. Jesus não apenas pregava para as multidões, ele comia com os seus discípulos. Se você quer saber como está a saúde do seu legado, olhe para a frequência com que a sua família se reúne à mesa, sem telas, sem celulares, sem interrupções. É na mesa que o caráter é observado, é na mesa que as histórias são contadas, é na mesa que o ambiente de paz é estabelecido. Resgate o altar da mesa. Faça do jantar não apenas um momento de nutrir o corpo, mas um momento de nutrir a alma. Pergunte aos seus filhos como foi o dia deles, mas não faça perguntas de sim ou não. Faça perguntas que os obriguem a acessar as emoções. O que te fez sorrir hoje? O que te deixou triste? Onde você viu Deus hoje? Isso é ativar a percepção espiritual neles de forma prática. Outro ponto fundamental é a linguagem da afirmação. No mundo espiritual, as palavras são sementes. No natural, as palavras são tijolos. O que você tem construído na mente dos seus filhos com as suas palavras? Existe uma prática que eu e a Késia adotamos, que é a bênção sacerdotal diária. Antes de saírem para a escola ou antes de dormirem, coloque as mãos sobre eles. Não precisa ser uma oração de 1 hora. Seja específico. Eu abençoo sua mente para que você aprenda com facilidade. Eu abençoo as suas amizades para que você seja luz.
Eu abençoo as suas emoções para que você seja resiliente. Quando você faz isso, você está criando neles uma blindagem emocional e espiritual. Eles crescerão sabendo que a autoridade máxima da vida deles, que é o pai e a mãe, acredita no destino que Deus deu a eles. Precisamos falar sobre a disciplina com propósito. Muitas vezes a gente corrige os filhos pelo incômodo que o comportamento deles nos causa e não pelo desvio de caráter que aquele comportamento representa. Se você grita com seu filho porque ele derramou o suco, você está reagindo ao seu estresse. Se você o corrige porque ele mentiu, você está tratando o caráter. A aplicação prática aqui é: nunca corrija com raiva. A raiva comunica rejeição, mas a disciplina com amor comunica instrução. Explique o porquê. Mostre na palavra por que aquele comportamento afasta a pessoa do propósito. O objetivo da disciplina não é punir o passado, é proteger o futuro. É mostrar que toda ação tem uma consequência no ambiente espiritual e natural. Como você lida com o seu dinheiro na frente dos seus filhos? A generosidade é um dos pilares mais fortes de um legado inabalável. Se os seus filhos veem você reclamando das contas, sendo avarento ou tratando o dinheiro como seu senhor, eles aprenderão a ser escravos do sistema. Mas se eles veem você sendo dizimista, sendo generoso com quem precisa, investindo no reino com alegria, eles entenderão que o seu suprimento não vem do governo ou da empresa, vem do céu. Envolva-os na generosidade. Deixe que eles vejam você separando uma oferta, deixe que eles participem de uma doação. Você está ensinando a eles a frequência do transbordo. Você está ensinando que no reino de Deus a gente não retém para ter, a gente libera para multiplicar. A gestão do ambiente da casa também é uma tarefa prática, o que entra pelos olhos e pelos ouvidos na sua sala. O ambiente espiritual é sensível ao que é consumido. Se a sua casa vive cheia de músicas de sofrimento, filmes de violência gratuita ou programas que zombam dos valores cristãos, não reclame se houver uma atmosfera de opressão ou rebeldia. Você é o porteiro da sua casa. Você tem o direito e o dever de dizer o que entra e o que sai. Estabeleça uma higiene espiritual. Coloque louvores para tocar, mesmo que baixo, durante o dia. Deixe a Bíblia aberta em um lugar central. Crie um ambiente onde a presença de Deus se sinta bem-vinda. Lembre-se da importância do exemplo visual. O legado não é o que você diz, é o que você faz quando acha que ninguém está olhando. Se você fala para o seu filho ler a Bíblia, mas ele nunca te vê com o livro na mão, a sua fala perde autoridade. Se você diz que ele precisa ser calmo, mas você perde a cabeça por qualquer coisa, você está gerando confusão de identidade nele. A aplicação prática mais difícil e mais eficaz é o autoexame. Eu sou a pessoa que eu quero que meu filho se torne? Se a resposta for não em algumas áreas, peça perdão a Deus e, se necessário, peça perdão aos seus filhos. Não há nada mais poderoso para o legado do que um pai ou uma mãe que sabe pedir perdão. Isso ensina humildade, ensina que todos somos dependentes da graça e que o erro não é o fim, mas uma oportunidade de recomeço. Como você lida com as crises diante deles? Quando o carro quebra, quando o desemprego bate a porta, quando a doença chega, qual é a sua reação? Se você entra em desespero, você ensina a eles que Deus é pequeno. Se você para, ora e diz: filhos, a situação é difícil, mas nós vamos confiar no Senhor, você está dando a eles uma ferramenta de sobrevivência espiritual que vale mais do que qualquer herança em barras de ouro. Você está ensinando que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Aplique também a cultura da honra. Ensine seus filhos a honrarem os mais velhos, os líderes, os professores e principalmente um ao outro. Onde há honra, há liberação de vida. Quando o irmão honra o outro, o ambiente de competição morre e nasce um ambiente de cooperação. Isso vai evitar que no futuro eles briguem por herança material, porque eles já entenderam que o maior patrimônio que eles possuem é a unidade da família. A honra abre portas que a competência sozinha não consegue abrir. Trabalhe a ativação dos dons dos seus filhos. Observe no que eles são bons, no que eles se destacam naturalmente. Deus coloca sementes de propósito em cada criança. O seu papel prático é regar essas sementes. Incentive os talentos, mesmo que não sejam os que você imaginou. Se o seu filho é criativo, dê ferramentas de arte. Se ele é comunicativo, incentive a fala. Se ele é organizado, dê responsabilidade. Você está ajudando-os a descobrir o alinhamento com o propósito original de Deus para a vida deles. Um filho que conhece o seu propósito é muito mais difícil de ser desviado pelo mundo. Não se esqueça do descanso. O descanso é uma declaração de confiança. Uma família que nunca descansa, que está sempre na correria, comunica que tudo depende do esforço humano.
Tire tempo para brincar, para rir, para não fazer nada. O riso é um santo remédio para a alma. Jesus era um homem de dores, mas eu tenho certeza de que ele também era alguém com quem as pessoas amavam estar. O legado de uma família leve é muito mais atraente do que o legado de uma família religiosa e pesada. Todas essas ações práticas criam o que chamamos de cultura familiar. A cultura é o que as pessoas fazem sem que ninguém precise mandar. O seu objetivo é que a cultura da sua casa seja tão forte que quando seus filhos saírem dela, eles sintam um estranhamento com o pecado e com a mediocridade do mundo. Eles devem carregar o cheiro da casa do Pai por onde passarem. Eles devem ser agentes de transformação porque a estrutura interna deles foi bem construída na base do dia a dia, no detalhe, na constância. O segredo do sucesso é a rotina. Não busque grandes eventos espirituais para mudar a sua casa. Busque a fidelidade nas pequenas coisas. O gotejar constante fura a rocha mais dura. A oração simples de toda noite. O beijo na testa. A palavra de incentivo no café da manhã. O eu te amo gratuito. São esses pequenos fios que tecem o manto do legado que cobrirá as futuras gerações. Saia daqui hoje com um plano de ação. Escolha uma dessas áreas para começar ainda hoje. Talvez seja desligar a TV na hora do jantar. Talvez seja pedir desculpas por uma palavra dura dita na semana passada. Talvez seja começar a abençoar seus filhos antes de dormir. Não tente mudar tudo de uma vez, mas mude algo agora. O ambiente espiritual responde ao movimento. Quando você dá um passo na direção do propósito, o céu se move em sua direção com recursos, sabedoria e graça. Você é o gestor de uma herança do Senhor. Trate esse encargo com a reverência que ele merece, mas com a alegria de quem sabe que o dono da obra é quem garante o resultado. O seu trabalho prático é plantar e regar. O crescimento quem dá é Deus, e Ele é fiel para terminar a obra que começou na sua linhagem. Chegamos ao momento de selar tudo o que foi construído nesta jornada. Se você acompanhou cada etapa desta pregação, você entendeu que não estamos apenas falando de sucessão familiar, estamos falando de uma transferência de glória. O clímax de um legado não é quando o sucessor recebe as chaves da casa, mas quando ele assume a responsabilidade pelo altar. Eu quero que você se prepare agora para um fechamento que não é apenas o fim de uma fala, mas o início de uma nova temporada na sua linhagem. Existe um peso de glória reservado para aqueles que decidem que a sua casa será um epicentro do mover de Deus. A Bíblia nos mostra em 2 Reis, capítulo 13, uma das histórias mais intrigantes sobre legado e potencial não utilizado. O profeta Eliseu está em seu leito de morte. Ele, que recebeu a porção dobrada de Elias e operou milagres extraordinários, está prestes a partir. O rei de Israel, Jeoás, vai visitá-lo e chora sobre ele, repetindo as mesmas palavras que Eliseu disse a Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei reconhecia que a proteção da nação não estava nos muros, mas na presença profética daquele homem. Eliseu, mesmo enfraquecido pela doença, dá uma ordem profética ao rei: tome um arco e flechas. O rei o faz. Então Eliseu diz: coloque a mão sobre o arco. Eliseu coloca suas mãos sobre as mãos do rei. Essa imagem é a síntese do legado. A autoridade de uma geração sendo transferida para a força da próxima sob a cobertura do Espírito. Eliseu ordena que ele abra a janela para o leste e atire. O rei atira, e o profeta declara: esta é a flecha da vitória do Senhor. Mas a história não termina aí. Eliseu diz ao rei: tome as flechas e atire-as contra o chão. O rei de Israel golpeia o chão 3 vezes e para. A Bíblia diz que o homem de Deus ficou indignado e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então teria derrotado a Síria até destruí-la totalmente. Mas agora você a derrotará apenas 3 vezes. Essa passagem queima no meu coração porque ela revela o perigo de herdar a ferramenta, mas não herdar a intensidade. O rei tinha o arco, tinha as flechas e tinha a mão do profeta sobre a sua, mas ele não tinha a fome espiritual de ir até o fim. Ele se contentou com o básico. Ele se contentou com uma vitória parcial. Eu estou aqui hoje para dizer a você e a sua casa: não pare no 3º golpe. Não aceite um legado pela metade. Não aceite uma restauração parcial no seu casamento. Não aceite que seus filhos sejam bonzinhos. Queira que eles sejam cheios do Espírito Santo e transformadores de nações. A revelação espiritual para este fechamento é que o céu está esperando o seu nível de intensidade. Deus já liberou as flechas, o arco já está posicionado e a mão do Senhor está sobre a sua mão. O que vai determinar o alcance da sua descendência é a força com que você golpeia o chão da intercessão hoje. É o quanto você está disposto a se desgastar para que eles não precisem sofrer as mesmas derrotas. Eu olho para o futuro da sua família
E não vejo apenas sobrevivência, eu vejo ativação. Eu vejo seus filhos entrando em lugares onde portas se abrem sozinhas porque a unção que você cultivou no secreto os precede. Eu vejo uma geração de netos que contarão histórias sobre este dia, dizendo: houve um momento em que meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe decidiram que o ciclo de dor pararia ali. Chegou a hora de romper com toda a frequência de mediocridade. O ambiente espiritual da sua casa está sendo saturado agora por uma nova autoridade. Onde havia dúvida sobre o futuro, agora há uma convicção inabalável de propósito. Você não está criando pessoas para este mundo, você está treinando embaixadores do reino. E um embaixador não se preocupa com a economia do país onde está, porque ele é suprido pela economia do país que o enviou. A sua família está debaixo da economia do céu. Eu quero que você visualize agora cada um dos seus filhos, cada um dos seus netos, até as gerações que você ainda não conhece. Profetize sobre eles. Não deixe que o silêncio domine este momento. No mundo espiritual, o som libera a criação. Declare: a minha linhagem é bendita, meus filhos são flechas polidas, eles chegarão onde eu não cheguei. Eles possuirão as portas dos seus inimigos. Eles serão portadores da luz em lugares de trevas. Sinta a atmosfera mudando. O peso que estava sobre você, aquela ansiedade sobre o "e se não der certo", está sendo substituído por uma paz que excede todo o entendimento. O Senhor da herança está assumindo a responsabilidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se Ele começou a boa obra na sua casa, Ele é fiel para completá-la. O seu papel é o posicionamento. O papel dele é o milagre. Agora eu quero entrar num momento de oração final. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Se houver alguém da sua família por perto, segure na mão deles agora. Vamos criar um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Vamos ativar o ambiente profético sobre a sua linhagem. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco agora como um intercessor por cada família representada aqui. Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor é o Deus das gerações. O Senhor não muda. A mesma fidelidade que sustentou as linhagens bíblicas é a fidelidade que está disponível para nós hoje. Eu entro agora no tribunal do céu e apresento cada nome, cada rosto, cada história. Eu peço a Deus que o sangue de Jesus, que fala mais alto que o sangue de Abel, purifique agora toda a árvore genealógica destas pessoas. Onde houve sementes de maldição, que o Senhor arranque pela raiz. Onde houve ciclos de adultério, de vício, de falência, de depressão, de abandono, nós declaramos hoje: basta. Em nome de Jesus, o ciclo se encerra nessa geração. Nós decretamos que, a partir deste momento, um novo DNA espiritual está sendo impresso nessa linhagem. Um DNA de vitória, um DNA de santidade, um DNA de prosperidade bíblica e de saúde emocional. Pai, visita agora os corações dos filhos que estão distantes. Que o Teu Espírito Santo, Consolador, os encontre onde eles estiverem. Quebra as escamas dos olhos deles. Que eles tenham um encontro real com a Tua glória, que os faça desejar o altar mais do que o mundo. Eu abençoo agora os pais e as mães. Dá a eles, Senhor, a sabedoria de Salomão para gerir o seu lar. Dá a eles a paciência de Jó para suportar os dias de teste. Dá a eles a visão de águia para enxergar o potencial escondido nos seus filhos. Que eles não sejam apenas provedores de pão, mas liberadores de destino. Que a boca deles seja uma fonte de vida e que as suas mãos sejam canais de cura e bênção. Senhor, nós consagramos os bens desta família ao Teu reino. Que as casas, os carros, as empresas e os recursos sejam ferramentas para a expansão do Teu governo. Que a prosperidade que o Senhor está enviando não corrompa o coração deles, mas sirva de plataforma para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que os netos dessas pessoas tenham experiências com Deus que superem as experiências dos avós. Que a chama do avivamento nunca se apague neste altar familiar. Que haja riso, que haja banquete, que haja unidade e que o mundo olhe para esta família e diga: verdadeiramente o Senhor está naquele lugar. Pai, nós selamos esta palavra com o selo do Teu Espírito. Que ela não seja esquecida, mas que ela germine e produza frutos a 100 por 1. Que o testemunho do que o Senhor vai fazer nesta linhagem comece a ser contado ainda esta semana. Nós expulsamos todo medo, toda intimidação e toda dúvida. O Senhor é o nosso pastor e a nossa linhagem nada sentirá falta. Levante as suas mãos agora e receba essa ativação. O céu está aberto sobre você. O ambiente foi destravado. A estação de esterilidade acabou e a temporada de frutificação começou.
Saia daqui hoje com a cabeça erguida, com o peito cheio de esperança e com a certeza de que a sua herança está segura nas mãos daquele que governa o universo. Você não está deixando apenas coisas para eles, você deixou o céu dentro deles. E quem tem o céu por dentro domina a terra por fora. A vitória é da sua casa, a vitória é da sua descendência, a vitória é do reino de Deus manifestado através de você. Vá em paz, guardado por essa palavra, fortalecido por esse alinhamento e pronto para viver o extraordinário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê um brado de vitória onde você estiver. A sua linhagem nunca mais será a mesma. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Até o próximo vídeo.